Continuamos esta série de meditações na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. A carta não informa exatamente onde Paulo estava quando escreveu. Foi o próprio Paulo quem levou o evangelho a Éfeso, e esse registro está lá em Atos capítulo 18, do versículo 19 do versículo 21, onde ele passou quase 3 anos na terceira viagem missionária, trabalhando intensamente para a implantação do reino de Deus. Depois de ter feito uma saudação com a graça e a paz, depois de começar uma oração, agradecendo a Deus pelos recursos, pelos dons espirituais que agora podem habilitar essa comunidade, Paulo continua fazendo esta oração, dizendo o seguinte no versículo 4 do capítulo 1. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Paulo chama a atenção, assim como João fez numa das suas cartas, nos lembrando de que se nós amamos a Deus hoje é porque ele nos amou primeiro. Se nós escolhemos seguir a Jesus é porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e ele deixa isso claro no versículo 4. E faz isto para que nós pertençamos somente a Deus e possamos viver de maneira entre os homens, sem culpa, com a consciência limpa, num relacionamento profundo com o Pai. Por causa do seu amor por nós, versículo 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ele decidiu, que ele nos escolheu, e a eleição também é uma doutrina bíblica. Ao mesmo tempo que Deus quer que todos os homens se salvem, ele também escolheu, assim como o livro de Romanos diz, no capítulo 9, 10 e 11, vasos de honra e vasos de desonra. Nós não sabemos quais são os motivos, nós não sabemos quais são os critérios desta eleição, mas o fato é que a Bíblia fala sobre isso. E por sermos eleitos e por termos decidido seguir a Jesus e confessarmos a Cristo como Senhor, como resposta a esta escolha, que certamente foi baseada de uma forma justa e com a sua graça de maneira profunda, nós agora podemos nos apresentar diante dele para fazermos a sua vontade. Versículo 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. E como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta profundidade e fartura. Jesus é a própria expressão da graça. Em Jesus nós temos todos os recursos para levarmos uma vida bonita, com um bom testemunho, uma vida de contentamento e de gratidão, e podendo exercitar os dons para o crescimento da igreja, para a implantação do reino e para o evangelho que precisa ser anunciado a todas as nações. Esse é o encorajamento de Paulo também nesta oração que ele começa nessa carta escrita aos irmãos em Éfeso. Que possamos dizer assim como o apóstolo Paulo: como é maravilhosa a graça de Deus que ele nos deu com tanta fartura para vivermos e fazermos a sua vontade. Deus abençoe ricamente a você nessa semana, a sua família, com a presença do Senhor Jesus e com a sua paz. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.